uma mudança radical. Deus destruirá o mal e essa guerra vai ter fim. Oh, descansar nas promessas que Ele fez por nós. Vai saber, será lindo teu final. Aleluia. Verônica, o que está acontecendo? Você não me parece estar bem. Eu ouvi você falar, eu senti dor nas suas palavras. Por que tanta tristeza? Paula, eu estou mesmo triste. Estou numa situação que ninguém pode me ajudar. E até onde eu sei, ninguém quer me ajudar. Aleluia. Amigos, familiares e até mesmo a Deus. Mas ninguém aparece. Eu estou só. Tenho sonhado noite e dia. Procuro saída e não encontro. Para mim não há mais esperança. Não pense assim, Verônica. Você está no lugar que Deus determinou. Determinou isso para minha vida. Sim, Verônica. Em meio a toda essa provação, Deus está te preparando para algo especial. A palavra de Deus diz que há esperança. A Aleluia. esperança para toda alma que for cortada, pois o cheiro das águas ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Deus ele quer fazer de ti uma árvore nova e viva. Com os grandes homens e mulheres de Deus não foi diferente, mas todos eles foram vitoriosos. Não é verdade, Sara? Diz, Sara, há esperança para Verônica? Sim, com certeza há esperança. Eu também quis dizer que para mim não havia esperança, sabe? Eu era estéril e isso era sinal de opróbrio e até mesmo de desprezo de Deus. Quantas angústias e humilhações eu sofri. Abraão era um bom marido, éramos ricos, mas eu queria tanto ter um filho, como meu coração me doía ao ver as minhas próprias servas amamentar os seus bebês e eu ali, com uma árvore seca. Mas lembro-me bem de um dia em que o próprio Deus esteve em nossa tenda e disse ao meu senhor Abraão: certamente voltarei daqui um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sabe quantos anos eu tinha, Verônica? 89. Igreja, eu tinha 89 anos. Mas o Deus que me fez receber a vergonha. Dando meu Isaac. E o Senhor retirou de mim o meu Aleluia. a minha angústia e também tirou a minha aflição. Não temas, querida irmã, porque assim como houve para mim, certamente haverá esperança para você. Glória a Jesus. Onde está a nossa esperança? Nossa esperança está em Jeová chamar, o Senhor que está presente em nossas vidas. Ah, querida irmã, muitas vezes eu me senti como você está hoje. Quantas interrogações se passaram em minha vida. Deus me mostrou em sonhos que um dia eu seria grande e que até a minha família se curvaria diante de mim. Mas como Ele é fiel, cumpriu com o que prometeu. Mas para que essa promessa fosse cumprida em minha vida, longa e difícil, foi a estrada onde caminhei. Mas Deus, Ele é fiel e soberano e me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Estás vendo, Verônica? Sempre há esperança. Mas eu ainda tenho um exemplo para te mostrar. Noemi, há esperança para Verônica? Sim, Verônica. Aleluia. Das coisas ficaram difíceis em Israel. Meu marido e meus filhos fomos peregrinar na terra de Moab, contrariando as ordens de Deus. Lá o preço que pagamos foi caro. Meu marido morreu e meus filhos também. Ah, como tudo aquilo me doía. Vivi sem esperança naquela terra estranha. Mas Deus, como é bom e misericordioso, me deu uma nora, que foi o meu consolo. Deus também tem amigos preparados para ti. Ele não te deixa só. Ele está contigo em todos os lugares, em todas as situações. Ainda que tudo esteja Glória a Deus. nunca queira se chamar
chamada de Mara, como eu quis ser chamada, por causa da minha amargura. Alegra-te, canta ao Senhor, pois Ele transformará a tua tristeza em alegria, pois Ele é a esperança do seu povo, Ele é a tua esperança. Deus nos estabelece em todos os momentos, Verônica. Glória a Até mesmo Deus. se for desobediente, ainda assim Ele mantém a tua misericórdia. Não é verdade, Jonas? Sim, isso é verdade. Cristo não revela o nome de Deus. Quando me arrependo disso, mas eu vou, porque só eu poderia ter misericórdia de mim. Quando me mandou-me pregar a cidade de mim, e não quis, e acabei rumando para casa. Eu estava cego pela minha desobediência, e acabei indo dormir quando eu travei, pensando em Deus ter se esquecido de mim. E eis que ele enviou uma grande tempestade, no qual o marinheiro daquele navio me jogaram no fundo do mar. Eu pensava que ali estivesse a minha solução na morte, mas eis que ele enviou um grande peixe, o qual me tragou. E foi ali, no ventre daquele peixe, no universo pela onda do mar, da escuridão do abismo, eu percebi o quanto ele me amava. Ele não quis me tirar minha vida, mas veio dar uma nova chance de me obedecer, uma nova chance de ser feliz, uma nova chance de ser útil. É por isso que eu amo, porque só Ele, somente Aleluia! Ele é a solução dos problemas, Ele é a vida que precisamos. E se estás doente, Ele é o médico dos médicos. Não é verdade, mulher do fluxo de sangue? Sim, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a saúde das nações. Eu posso testificar porque Ele me curou. Passei 12 anos da minha vida com fluxo de sangue, consumi todos os meus bens tentando me livrar daquele mal, mas de nada adiantou. Que sofrimento terrível! Eu não podia me aproximar de ninguém, pois por causa da minha doença, eu era considerada imunda. Imundo se tornava todo aquele que me tocasse, ou a quem eu tocasse. Você imagina a solidão que eu passei? Nem meus próprios parentes eu podia tocar. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus. Mas eu também não podia tocá-lo. Mas eu criei que se ao menos eu tocasse na ponta de suas vestes, eu ficaria curada. Então eu busquei, ouvi uma tão grande multidão que eu cercava, e toquei em suas vestes, no mesmo momento. Minhas irmãs, Marta e Maria, logo mandaram chamá-lo. Toda a minha esperança estava nele, mas os dias se passaram e meu amigo não veio. Quando eu mais precisei de Jesus, senti-me abandonado por ele. Fiquei triste, afinal, ser traído e desprezado por alguém que você considera ser seu melhor amigo é terrível, tanto que morri. O meu corpo passou 4 dias numa tumba, mas aí ele chegou. Minhas irmãs já estavam tristes, desconsoladas e sem esperança, mas ele não se perturbou. Mandou retirar a pedra do túmulo e clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora! Naquele momento, meu corpo pela vida. Você foi ainda impactado, para a surpresa de todos, até mesmo para minha. Louvado seja o nome de Jesus, pois mesmo na minha morte houve esperança para mim. Portanto, querida irmã, não te desesperes. Pode parecer que Jesus está bem longe, mas Ele está bem pertinho de ti. No momento certo, mudará a tua tristeza em alegria e a tua luta em vitória. Ele sabe o desejo que tem de acertar. Ele é a tua esperança. Da mesma forma que ele foi na vida da mulher samaritana. Não é verdade, mulher samaritana? Sim, isso é verdade. Um dia eu fui assim como você. Tive sonhos, tive planos, mas tudo aquilo foi eu também não era aflita, angustiada, desesperançada. A sociedade toda me rejeitava. Para todos, eu não
Aleluia. Dispõe nesta hora fazer a tua vontade. E Ele cumprirá os grandes planos que tem na tua vida. Se te sentes como uma árvore seca, o rio do Espírito está passando por aqui. Aleluia! Ele é o mesmo que criou, ele é aquele que faz um vaso novo, assim como ele foi na vida dos teus servos, ele também será na tua. Basta tão somente para você crer e ele renovará as tuas forças e tu serás uma bênção. Crê nisto, Verônica. Depois de tudo que eu vi nessa noite, a minha fé aumentou, a minha esperança aumentou. Glória a Deus, Aleluia! Glória a Deus! Porque me ama mesmo sem eu merecer. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia! Agora eu sei, Paula, que Ele me ama e que algo especial na minha vida está no controle dele. Por isso eu consigo louvar e agradecer. É verdade, só ele é digno de louvor e adoração. Ele é o Deus grande que tem todo o poder. E o nosso Deus, o grande eu sou, diz não só para você, mas para todos que aqui estão presentes. Não temas, Verônica, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Aleluia! Eu te ajudo, te esforço, te sustento com a destra da minha justiça. E se você está pensando nessa noite que vai crescer, que nessa luta está guerreando só, não se desespere, pois o nosso Deus, o leão da justiça, aleluia! Assim como ele foi na vida de Sara, ele também será na tua e cumprirá esse propósito. Aleluia! Agora na vida de José, se te sentes caluniado, não te desanimes, pois o que José, ele vai te exaltar. Assim como ele foi na vida de Noemi, ele também será na tua. Será Eu vou falar aqui, né? mas quem sabe, Eu vou pra ali, ó. você esteja dizendo, mas eu sou tão falho e imperfeito. Creia que você serve um Deus misericordioso, que cuida de ti da mesma forma que ele cuidou de Jonas em meio à desobediência. O Senhor provou o seu amor para com ele. Você está doente, ele é a saúde das nações e até diante da morte. Ele é a esperança, assim como foi na vida de Lázaro. Se te sente abandonada pela sociedade, se tem sede de Deus, ele é a água da vida e sacia a tua sede. Aleluia! Glória a Deus! Se tu te sentes como Verônica, se sentiu agora, creia que Jesus te ama e tem um novo lindo em tua vida. E ele diz para ti nessa noite: não temas, nem tudo está perdido. Há esperança para ti. Jesus é a nossa esperança. Ele está aqui nessa noite. Está aqui para fazer da tua vida grandes e maravilhosas coisas. Aleluia! Ele conhece o teu coração e sabe o desejo que tens de lhe servir melhor. Seus olhos não te deixam um só instante e todos os teus caminhos estão perante ele. O Espírito Santo está presente para renovar a tua esperança. Como o Espírito Santo está presente para reanimar a chama no teu coração. O óleo do Espírito Santo para curar as feridas que há em tua alma. O vento do Espírito Santo está aqui nesta noite para soprar para longe os problemas que te afligem. Até tua boca e louvor e adoração, Senhor. Aleluia! Renovado as tuas forças. Se ainda não te encontraste com Jesus, que é a nossa esperança, vem agora, porque há esperança para ti. Glória